As crianças comeram cedo e desabaram antes das 8. Uma no sofá, outra na rede, uma terceira no colo da mãe e a última, excepcionalmente, na própria cama. Nos adultos, o cansaço demorou mais a bater, as deserções só começando depois do jantar. O sítio havia feito jus a tudo que eu prometera: sol, piscina, muita comida, muita bebida e, para fechar o primeiro dia, no cair da tarde, um passeio à beira do rio. Bom, esse é Reserva Natural, o livro do Rodrigo Lacerda, que ele vai falar aqui nesse primeiro episódio da 5ª temporada do Eu Que Fiz. Quem diria, não é mesmo? Chegamos à 5ª temporada do Eu Que Fiz, e eu falo chegamos porque cada autor, cada autora e cada pessoa que assinou o canal, que assiste aos vídeos, ajudam para que esse projeto vá para frente, me impulsionam a continuar em frente com esse programa literário que eu amo demais. Então é isso. Essa é a 5ª temporada e esse é o primeiro episódio. E eu vou apresentar para você o autor que vai participar nesse episódio. Ele é o Rodrigo Lacerda, ele é carioca, é escritor, editor e tradutor, é doutorado pela USP em Teoria Literária e Literatura Comparada, já escreveu diversos livros de ficção e não ficção, além de outros projetos editoriais e traduções de alguns autores como Charles Dickens, e ganhou o Prêmio Jabuti com os romances O Mistério do Leão Rampante e O Fazedor de Velhos. E ele foi indicado pela Renata Pi, que participou aqui da 4ª temporada do Eu Que Fiz. Bom, o livro Reserva Natural que ele vai apresentar foi lançado em 2018 pela Companhia das Letras. Nesse livro ele fala sobre a relação do homem com a natureza e a relação do homem com a linguagem. Interessante, né? Então vamos lá para o primeiro episódio da 5ª temporada do Eu Que Fiz, com Rodrigo Lacerda falando do livro Reserva Natural. Apresente seu livro. Bom, uma apresentação rápida do livro. Acho que eu poderia dizer que o Reserva Natural é um livro de contos que eu lancei em 2018 pela Companhia das Letras e que reúne 10 histórias escritas ao longo de muitos anos. O livro acho que tem 2 temas principais: a relação do homem com a natureza e a relação do homem com a linguagem. O primeiro tema, a relação do homem com a natureza, se subdivide em 2: a relação do homem com a sua própria natureza e a relação do homem com a natureza à sua volta. E o segundo tema, a relação do homem com a linguagem, eu acho que ele tem 2 formas de se manifestar. Uma é a relação com que o homem usa a linguagem para, de alguma forma, dar vida a tudo que está à volta dele, todos os elementos do meio natural, e aí a riqueza da língua portuguesa, a riqueza descritiva, a sonoridade, o ritmo, a precisão vocabular para identificar as partes de uma planta, certos comportamentos animais, aí tudo isso, toda essa riqueza da língua entra em jogo para conseguir trabalhar com esse material, né? E de outro lado ele se manifesta também como uma imensa variedade de expressões individuais, né? Sobretudo na segunda parte do livro, que reúne 5 contos, a primeira reúne 5 e a segunda reúne 5. Nesses últimos 5, aí cada narrador tem um jeito muito próprio de se expressar, quase que um idioleto,
uma fala muito particular. Então eu acho que isso acaba também sendo um tema do livro, embora não um tema teorizado, nada, a abordagem não seja teórica, porque eu sou um ficcionista, mas acaba sendo um tema do livro pelo contraste entre as maneiras de cada um desses personagens e narradores se expressarem. Qual foi a inspiração para o livro? A grande fonte de inspiração para esse livro, em geral, como para todos os livros, as fontes de inspiração são várias, né? Histórias que você viveu, histórias que você ouviu, histórias que alguém te contou, histórias sobre as quais você leu, enfim. Todo esse material é fundido, refundido, vai no liquidificador e acaba saindo a história que você está contando, né? Mas acho que, além dessa coisa, digamos assim, mais acidental e caótica, acho que dá para dizer que o grande eixo do livro, a grande inspiração, o grande impulsionador do desejo de escrever o livro é a preocupação com a crise ambiental que nós vivemos e que eu acho, e não estou sozinho, né, que é a grande questão do século XXI. Dela depende a sobrevivência da biosfera portanto, a sobrevivência da nossa espécie, né? Então, acho que de uma forma ou de outra, essa preocupação atravessa todos os contos, todos os 10 contos do livro, e eu poderia dizer, sim, que é a principal fonte de inspiração. Como surgiu o interesse de transformar a observação da natureza em estética literária? Bom, acho que surgiu há alguns anos atrás, porque eu sempre fui uma pessoa totalmente ligada às ciências humanas, história, literatura, sociologia, psicologia, ciência política, etc. E senti, de repente, um certo enjoo dessas abordagens, como se elas não dessem mais conta de responder as questões que eu estava buscando, para as quais eu estava buscando resposta. Então eu me aproximei meio naturalmente, a partir da observação da natureza e do conhecimento um pouco direto e indireto, né, da natureza. Eu me reaproximei de campos de conhecimento pelos quais eu nunca tinha tido maior interesse, para os quais definitivamente eu não tinha muita aptidão, sobretudo na época do ensino médio, biologia, química, física e matemática também. Aí ficou evidente para mim a necessidade de incorporar esses outros campos de conhecimento à literatura, a formação humanista tradicional, entendeu? Conseguir uma fusão entre as ciências humanas e as técnicas biológicas e exatas. Quer dizer, se a história da cultura humana tem 20 mil anos, mais ou menos, mas se a nossa psicologia evolutiva tem de 200 a 300 mil anos, só a nossa história cultural não conta tudo. Tem um outro pedaço anterior que ainda está atuante em nós, porque é a nossa psicologia evolutiva, né? E ele recua muito mais. Então essas outras ciências eu acho que me deram acesso a um pedaço da experiência humana que só o humanismo tradicional não estava me levando a acessar. Então não fazia mais sentido para mim pensar apenas a partir de dados culturais, uma vez que o comportamento da nossa espécie obedece, em grande parte, a características que a gente desenvolveu num intervalo de tempo muito maior e anterior. Então acabou se formando em mim a noção de que a literatura terá necessariamente que se reaproximar dessas outras áreas de conhecimento para ser capaz de formular as perguntas necessárias para a gente lidar com a grande ameaça climática que nos aflige, né? O racionalismo cultural acho que não basta mais, para mim pelo menos, para explicar e para mudar o comportamento da nossa espécie. Tem alguma coisa que vai além da razão e que a gente tem que aprender a enxergar para tentar controlar, porque só pela via racional a gente não conseguiu até hoje, né? Se a via racional fosse suficiente, a gente não faria mais guerra,
a riqueza seria distribuída de uma maneira mais justa, porque isso acaba sendo melhor para todo mundo, né? As divisões sociais que a gente conhece, elas não se sustentariam mais. Racionalmente, esses problemas filosóficos estão resolvidos, né? Mas o comportamento da espécie como um todo não muda. Não mudou porque a razão resolveu. Então eu acho que essa aproximação com as outras ciências e com esse passado que vai além da cultura são a minha tentativa de tentar entender por que, embora resolvidos filosoficamente, no nível prático esses problemas não se resolvem, né? Eu acho que a gente precisa se voltar para os animais, para as plantas, para os elementos do meio natural, enxergar neles espelhos para o nosso comportamento, para tentar rever esse comportamento, para tentar parâmetros de comparação através dos quais o nosso comportamento, tudo que ele tem de bom e tudo que ele tem de destrutivo, apareçam e se revelem, né? Mas, de novo, é isso, é muito difícil, porque, por exemplo, há 300 mil anos que a gente está acostumado a ver o meio natural como hostil. Os animais peçonhentos, os grandes predadores, o medo de morrer afogado no mar ou na correnteza de um rio, a necessidade de se proteger da chuva, do frio, tudo isso está impregnado dentro da gente. E como é que a gente muda a maneira de se relacionar com essas ameaças, ou com isso que a gente aprendeu a ver como ameaça, né? Então eu acho que essa transformação do comportamento da espécie humana como um todo passa por mergulhar nesses outros campos de conhecimento, e a literatura precisa absorver isso para aí conseguir pelo menos formular as perguntas direito. O título Reserva Natural é um spoiler do que o leitor encontrará nas páginas do livro? Não, acho que não é um spoiler, ele é uma pista, mas ele tem um significado flutuante. Reserva natural, essa reserva mencionada, ela pode remeter em uma ou duas histórias simplesmente ao temperamento mais tímido ou recatado, discreto dos protagonistas. Mas ele pode significar também a reserva de natureza que nós humanos temos dentro de nós. Quer dizer, nós nos consideramos produtos da cultura, criaturas civilizadas, racionais, mas a gente tem uma reserva de natureza selvagem dentro de nós. E eu uso o adjetivo selvagem sem nenhuma conotação pejorativa, mas apenas como oposição a esse mundo da razão, da cultura, da civilização e tal. Então essa reserva natural pode ser um pedaço de nós que é mais antigo, que vem de antes, mas que ainda está dentro e ainda está atuando no nosso comportamento e ditando o nosso comportamento em grande medida, né? Além disso, a reserva natural também pode significar o que ainda sobra de vida e de riqueza do meio natural depois de tantos séculos de exploração pelo homem, né? Então é como se fosse assim, o último estoque de riqueza biológica que a biosfera conserva, apesar de toda a destruição que vem sendo feita, né? Então eu acho que é um título, digamos, bastante aberto, na verdade. Ele não é uma chave para nada, ele é uma expressão de natureza flutuante, né? E por isso eu acho que ele não chega a ser um spoiler, não. Ele é só um aperitivo, digamos assim. Por que você dividiu o livro em duas partes, território e fauna? Bom, no processo de edição do livro eu tinha os 10 contos sem essa separação. E eu e o editor, a gente ficou tentando encontrar uma sequência das histórias onde as grandes diferenças entre elas não ficassem tão evidentes e a leitura fosse uma coisa fluente, sem grandes solavancos na passagem de uma história para outra. Mas isso não dava certo.
a gente tentou várias sequências possíveis as diferenças eram muito marcadas para a gente criar essa leitura tão fluente. E quando a gente estava perto do desespero, assim, sem saber mais o que fazer, me deu a ideia de dividir o livro em duas partes. Em vez de apagar as diferenças entre as histórias, marcar a diferença entre as histórias, deixá-las bem nítidas e agrupar as histórias que tinham características parecidas em grupos diferentes. Então, o primeiro grupo, o território, que abre o livro, é um grupo onde as histórias podem até ser narradas em primeira pessoa, mas elas tratam de questões que vão além do destino individual do narrador ou dos seus interesses pessoais. São questões mais amplas, como se, de certa forma, elas mapeassem o território dos temas do livro. Como eu falei, da relação dele, do homem com a natureza, do homem com a sua própria natureza, e esses temas afins, né? Então, essa primeira parte ela é mais aberta, porque mesmo quando elas são narradas em primeira pessoa, não é apenas um destino individual do narrador que está em jogo. Além disso, a linguagem nelas é mais neutra, digamos assim. Não tem uma expressão individual do narrador tão nítida, tão forte, tão marcada quanto na segunda parte. E aí nessa segunda parte, que eu chamei de Fauna, aí são 5 narradores, todos os contos são narrados em primeira pessoa e eles têm características de fala muito diferentes. Então, um cientista, um escritor, um morador de rua, um traficante de drogas, aí uma médica, cada um tem um jeito muito próprio de se expressar, um jargão, digamos assim, da sua profissão, um idioleto do seu temperamento, do seu nível cultural, social, enfim, aí esses narradores eles têm uma identidade tão particular que eles de alguma forma tomam conta da história e não, mesmo que eles tratem de temas muito amplos, mas o destino individual deles está em primeiro plano, destacado em primeiro plano. Então aí eu chamei de fauna porque é como se fossem criaturas de espécies diferentes dentro da mesma família, digamos assim, né? Então é a fauna humana com toda a sua variabilidade, todas as suas diferenças e tal. Então, acho que o processo de edição do livro acabou me levando para essa divisão e eu acho que ela encaixou perfeitamente. Assim que eu tive essa ideia, eu organizei o livro assim, mandei para o editor, ele aceitou instantaneamente e fechamos o livro. Quer dizer, foi aquele último clique assim, para organizar o livro que eu tive e que acho que funcionou bem. Os contos dialogam entre si ou são independentes? Bom, eu diria que eles são basicamente independentes, na medida em que as histórias não se emendam, não tem a continuação de uma história num conto, não passa para o outro, e também não há ressurgimento de personagens. O personagem de um conto não reaparece no conto seguinte ou 2, 3 contos adiante. Esse tipo de jogo eu não usei na composição do livro, não. Agora, eles dialogam entre si, porque há temas subjacentes a todos os contos que amarram um pouco o universo do livro, né? E que é essa relação do homem com a natureza e com a natureza dentro dele. Então eu acho que assim, a minha resposta seria um pouco dos dois, porque eu acho que eles são independentes, os contos, mas eles têm pontos de contato, pontos comuns. Algum personagem ou conto ganhou mais sua simpatia do que os outros? Bom, difícil dizer, a gente gosta de todos, né? Eu acho que o narrador do conto título, Reserva Natural, é muito próximo a mim, na medida que ele se esforça para entender e aceitar, sem julgar, o comportamento das pessoas que o cercam, os ciclos naturais da vida, as fases da vida, a convivência com a ideia da morte e a proximidade da morte. Tudo isso
ele tenta aceitar como parte da vida e tendo como parâmetro de comparação os animais. Então são os vagalumes que brilham na noite para caçar e atrair as suas presas com o brilho, mas esse brilho na noite também pode ser para atrair os parceiros sexuais, quer dizer, para o amor, digamos assim, né? Os cupins, as formigas e os tamanduás, tem uma cena em que eu narro o ataque de um tamanduá a um cupinzeiro e a luta simultânea dos cupins com as formigas, que é uma espécie de representação do drama humano para o personagem, que eu acho que funciona e que confunde o personagem, porque ele sabe que é uma cena de extrema violência, de vida e morte, mas ao mesmo tempo aos olhos humanos, por causa das luzes dos vagalumes e do fascínio pelos animais, é uma cena bela. Então a violência e a beleza juntos, eu acho que todos esses insights assim que o personagem tem me atraem muito. Mas eu podia citar também o casal do conto Santuário da Lagoinha, que vive o mesmo momento, a iminência do nascimento de uma filha, a mulher está grávida, e eles estão nesse ponto turístico à beira-mar, nas pedras à beira-mar, e estão então vivendo esse momento juntos, mas de maneiras completamente diferentes. A atitude da mulher e a atitude do homem diante da iminência da paternidade, do nascimento da filha, do futuro, das mudanças na vida deles que isso vai acarretar. O comportamento dos dois é muito diferente, então eu também gosto muito desse casal. E por fim, acho que eu poderia citar o narrador do último conto, Metástase, que ao ver a morte se aproximar, a morte individual, ele encara de frente a iminência da morte da espécie como um todo diante do cataclisma climático que nós estamos produzindo, né? Então eu acho que talvez eu citasse esses três como os três narradores que são mais próximos de mim. Reserva Natural é um alerta para a humanidade em relação à depredação da natureza? Sim, sem dúvida é. Mas não é um livro, digamos assim, que reproduz o discurso militante no sentido mais comum do termo. Eu acho que o livro é um alerta para que a humanidade perca de uma vez por todas a ideia de que ela tem absoluto controle da situação. Eu acho que nós chegamos a esse ponto de iminência de catástrofe climática porque nós achamos que nós podemos controlar a natureza. E eu me pergunto se quando a gente fala só depende de nós mudar o nosso comportamento e salvar a biosfera, eu me pergunto, será? Porque será que essa ideia de que só depende de nós esse salvamento não é uma outra maneira da mesma onipotência humana se manifestar? Porque, bom, eu duvido um pouco de que a gente tenha essa facilidade toda, basta querer. Talvez a gente não seja capaz de reverter esse processo. Talvez a nossa espécie tenha características tão profundas e enraizadas dentro dela que ela seja mesmo destrutiva e que não dê para virar outra coisa. Eu não sei, eu espero que não, eu torço para que não, mas eu acho que a gente tem que se fazer essa pergunta, e essa pergunta eu não costumo ver sendo feita no discurso a favor da ecologia e tal. Então há desafios que estão fora de nós, mas há desafios que estão dentro de nós. Eu já falei que a psicologia evolutiva da nossa espécie se acostumou a ver o meio natural como hostil, né? Quem gosta de mosquito? Quem gosta de cobra? Quem gosta de aranha? Quem gosta de dormir no molhado? Quem gosta de dormir na caverna, né? A gente não gosta, e não vai gostar mais, e não tem volta. Então, eu me lembro de um grande historiador, o Fernando Novaes, que uma vez
Nós convidamos ele para ir para um restaurante japonês e ele falou: comer peixe cru? Não, não dá, não dá. O Levi-Strauss escreveu um livro chamado O Cru e o Cozido. E depois que você faz essa passagem, não tem volta. Claro que é brincadeira, nesse nível é brincadeira, mas num nível mais profundo talvez ele tenha razão. Então a gente está acostumado a ver o meio natural como hostil. Isso é uma coisa muito profunda dentro da nossa mentalidade e da nossa psicologia evolutiva. Então isso não é tão simples de reverter, porque são milhares, centenas de milhares de anos pensando assim, como espécie. A gente pode reverter no nível individual, eu, você, mais 10, mais 15, mais 20, mais 1 milhão, mais 10 bilhões de pessoas, reverter todos de uma vez é difícil. A gente também tem que lidar com, por exemplo, outro exemplo dessas dificuldades, a nossa programação biológica de reproduzir e de viver mais, de viver tanto quanto possível. Isso está criando uma superpopulação planetária que, por mais que a gente busque energias renováveis, por mais que a gente busque formas sustentáveis de vida, é muita gente. Isso bota uma demanda nos recursos naturais que o planeta oferece muito grande. Agora, o que a gente faz? Para de reproduzir? Controla a natalidade da humanidade inteira? Não vamos fazer isso. Isso não está na nossa espécie. Nenhum governo que tentasse fazer isso ia durar muito tempo. Então, assim, são esses problemas desse tipo que eu acho que precisam ser abordados para a gente entender a nossa relação com o meio natural. Tudo que essa relação tem de bom, mas tudo que essa relação tem de complicado, de atrito, para a gente tentar desarmar esses atritos. Mas se a gente não entender os atritos, se a gente não reconhecer que eles existem, a gente não vai conseguir desarmar. Então, é por tratar desses aspectos da luta contra o desastre climático, menos habituais, que acho que o livro traz elementos novos para a gente pensar o problema ambiental, né? O desafio interno é talvez mais difícil do que costumamos acreditar, e mais difícil de resolver. Pode ser tão ou mais complicado do que os desafios externos, porque a tecnologia existe para encontrar energias renováveis, entendeu? Tem questões econômicas, tem questões tecnológicas, mas tem outras que as antecedem, e essas são as que me interessam mais e acho que são o coração do livro. Os contos são uma forma de mostrar aos humanos que cada ser é uma reserva natural? Sim. Animais, vegetais e nós, humanos, né? Nesse último caso, sobretudo os contos da segunda parte, intitulada Fauna. Ali, cada narrador tem uma dose de selvageria dentro de si, de algo que não se acomoda à civilização e ao universo cultural em que o personagem vive. E no ponto que fecha o livro, Metástase, o narrador passa a ter uma nova concepção da vida, no sentido mais biológico do termo, menos filosófico também, mas muito biológico do termo, que exprime bem isso que eu estou querendo dizer. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho. A horizontalização da vida tornou-se minha nova filosofia bioexistencial. A vida microscópica não está apenas dentro do nosso corpo, mas ela dá forma àquilo que chamamos de corpo. Não somos uma criatura vivendo num determinado meio. Nós somos o meio. Nós é que não temos rosto. Nós, animais de grande porte, somos colônias ambulantes, aparentemente sólidos e visíveis, formas vitoriosas de vida. No fundo, não somos nada além de equilíbrios instáveis entre sistemas bióticos minúsculos, reles somatórios desavisados de microcomponentes. É um estranho sentido de pertencimento, estranhamente prazeroso e consolador. Como é refletir a condição humana a partir da observação da natureza? Bom, para mim é um exercício delicioso. Aos meus olhos, a natureza fornece todas as metáforas de que um escritor pode precisar. Todas, absolutamente. O comportamento dos animais, das plantas, do mar, dos ventos, os determinismos geográficos,
tudo influi na condição humana e no comportamento, ou pelo menos serve de espelho para nós, né? Então, no conto Polinização, em que uma bióloga, um fotógrafo e um guia viajam pelas florestas, documentando o comportamento reprodutivo das orquídeas, essa relação entre o comportamento humano e o das flores é direta e total. Num diálogo entre o fotógrafo e a bióloga, isso fica evidente. Vou reproduzir aqui rapidamente para vocês esse diálogo. A bióloga pergunta: dá um pouco de pena das orquídeas que não usam insetos polinizadores para reproduzir, não dá? O fotógrafo pergunta: por quê? Ela responde: são como mulheres destituídas de qualquer poder de atração. O fotógrafo pensa um pouco, achando a observação curiosa, e responde: ou são como aquelas incapazes de se entregar. A bióloga fica séria, avaliando e conclui: de um jeito ou de outro, essas flores são obrigadas pela natureza a se bastar. Então vocês vejam que é uma transposição direta do comportamento da orquídea para o comportamento das mulheres e dos homens, né, amorosos entre nós. Então eu acho que essa observação da natureza, para mim, é um espelho direto de quem nós somos. E isso, essa visão horizontalizada da vida, na qual nós, uma orquídea, um sapo e um tubarão somos idênticos, encontrar esses pontos de identificação, eu acho que é um caminho para a gente mudar nosso comportamento em relação à natureza, como espécie. Quanto tempo demorou desde a ideia até a publicação? Bom, uma vez que todos os contos estavam escritos, acho que eu levei uns 2 anos concebendo o livro, tentando encontrar uma ordem certa, mexendo aqui e ali, enfim, editando ainda os textos e tal. Aí depois que o livro foi para a editora, acho que ainda ficamos mais 1 ano editando. Agora, a escrita dos contos demorou muitos anos. Tem contos que são histórias que eu comecei a desenvolver, sei lá, 15 anos antes do livro ser publicado. Então, assim, é ambíguo ali. Por um lado foi rápido, 2 anos mais 1. Por outro foi muito lento, porque algumas histórias demoraram mais de uma década para ser terminadas. Então é isso, a história da produção do livro é essa concomitância de um tempo longo e curto, né? Alguma curiosidade durante o processo de escrita do livro? Bom, muitas, mas acho que a mais notável é que teve um conto que acabou não entrando no livro e virou um outro livro à parte, um livro juvenil que eu escrevi, publiquei pela FTD, chamado Todo Dia, Dia de Apocalipse. E era um conto que falava de um jornalista científico que ia cobrir uma dessas COPs, dessas conferências da ONU sobre meio ambiente. Mas a história se passava num futuro próximo, quando a comunidade científica já havia chegado à conclusão de que não havia mais tempo de mudar as formas de exploração do meio natural, não havia mais tempo para encontrar energias renováveis, não havia mais tempo para grandes reformulações do sistema industrial, o mundo ia acabar se não se fizesse alguma coisa muito rápida. E aí eu fiz uma grande pesquisa sobre a geoengenharia. A geoengenharia é uma ciência que estuda maneiras de interferir no comportamento do planeta. Então, basicamente, aplicada à questão ambiental, a geoengenharia se pergunta: o planeta tem 2 fontes de calor. A fonte produzida pelo homem, que é a fonte industrial, e a fonte natural, que são os raios solares. Se a gente não conseguiu controlar a fonte industrial do calor produzida pelo homem, então a gente tem que desviar parte dos raios solares para diminuir a temperatura planetária. E pelo menos
adiar o grande cataclisma. E, por incrível que pareça, isso existe, isso é científico, há vários projetos nessa linha, de como a humanidade poderia dosar a quantidade de raios solares que o planeta recebe. Então, eu achei um tema muito, assim, quase surreal, né? A gente não ouve falar disso normalmente, mas essas linhas de pesquisa existem. É muito possível que nós venhamos a precisar delas em breve. Vai ser uma lenha para viabilizá-las economicamente, porque obviamente são projetos caríssimos, mas eu achei tão interessante essa discussão que eu aí acabei transformando o conto num livro à parte, um livro juvenil que é o Todo Dia a Dia de Apocalipse. Quem fez a arte gráfica? Bom, a capa do livro é feita pelo meu amigo e grande artista gráfico, Raul Loureiro. Ele faz as capas dos meus livros acho que há uns 20 anos. São sempre feitas por ele. O único problema de fazer capa com o Raul é que ele consegue apresentar tantas propostas boas que fica difícil escolher qual a melhor. Nesse caso, ele encontrou um quadro do pintor francês Henri Rousseau, onde há uma paisagem de floresta com árvores, frutos e a figura de um macaco, que eu achei fundamental. Havia uma opção sem o macaco, mas eu achei o macaco fundamental porque ele remete não só à vida vegetal, mas também à vida animal e a nós, homens, né? Afinal, somos primos dos macacos. E ainda por cima eu acho que o macaco sempre acrescenta uma dose sutil de humor, assim, que muitos contos do livro também têm, embora lidem com temas importantes. E é curioso que, na verdade, é um pintor que eu não gostava muito, nunca gostei muito das pinturas do Rousseau, mas quando eu vi a capa, finalmente eu entendi o pintor, entendi a obra dele, entendi tudo que ele queria e achei que combinava perfeitamente com o meu livro e aí ficou. Como foi o seu contato com a literatura? O primeiro livro que eu li, não sei se eu lembro, mas eu posso dizer que o primeiro autor assim que realmente me marcou foi o Alexandre Dumas. Os Três Mosqueteiros, Conde de Monte Cristo, Memórias de um Médico, A Tulipa Negra, todos esses livros dele eu li quando eu era bem jovem, 11, 12 anos, uma coisa assim. Então, acho que é o primeiro autor importante para mim, digamos. Se não o primeiro livro, pelo menos o primeiro autor. E o meu contato com a literatura aí foi via familiar, porque meu pai era editor, minha mãe era diretora de escola, eu tinha avós que eram escritores, então eu por acaso nasci num meio muito onde o livro era uma coisa sagrada, muito valorizada e que eu tinha acesso com fartura, então foi natural para mim. Qual é o seu livro de cabeceira? Meu livro de cabeceira é um principal, acho, Viva o Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro. É um livro que saiu em 1985 e eu acho que o João Baldo, com esse livro, ele faz uma espécie de inventário de todas as formas literárias que a língua portuguesa havia tido antes. Ele vem, acho que do Renascimento, passa pelo Barroco, pelo século XIX, as experiências mais modernas, tá tudo lá no Viva o Povo. Não por acaso é um livro que recupera 400 anos da história do Brasil. É uma grande viagem literária e histórica e eu recomendo muito a leitura para todo mundo. Eu acho que se eu tivesse que eleger um livro como livro de cabeceira seria esse. Mas eu poderia falar dos Maias, do Eça de Queiroz também, um livro espetacular que é de uma atualidade impressionante até hoje. Eu poderia falar Flores do Mal, do Baudelaire, que é um livro de poesia. Eu poderia falar do Manuel Bandeira, eu poderia falar do Carlos Drummond de Andrade, mas vamos lá, João Baldo Ribeiro, Viva o Povo Brasileiro. Qual é o seu calo literário?
Meu calo literário. Bom, não é um calo na medida assim que seja uma coisa que doa, que incomode, mas eu nunca li inteiro o Em Busca do Tempo Perdido do Proust. Eu li 2 volumes e meio e sou apaixonado por tudo que eu li. Mas é um livro que exige um tempo, exige uma disponibilidade, exige um ócio criativo assim que é muito difícil de conciliar com o dia a dia da gente. É um livro que dá para ler nas férias, dá para ler num ano sabático. Eu realmente preciso ainda terminar, mas é um livro espetacular, quer dizer, é um mergulho na cabeça de um narrador como nunca tinha se feito antes e acho que nem depois. O Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust. Qual é o livro que mais gosta de ter na estante? Qual o livro que eu gosto mais de ter na estante? Essa é difícil. Acho que eu diria que são as primeiras edições do Eça de Queiroz que eu tenho. Tenho de alguns livros dele, primeiras edições. E não que eu os tenha lido nessas edições especificamente, eu li esses livros em edições mais normais, assim, contemporâneas, mas tem um certo sentimento de ser dono de um tesourinho ali, com aquelas primeiras edições, imaginar que o Essa, enfim, segurou aqueles livros de alguma forma, né? Acho que seriam esses os meus tesourinhos da estante. Qual é o livro mais velho na sua estante? Qual o livro mais velho na minha estante? Eu acho que o livro mais velho na minha estante são uma primeira edição dos Sermões do Padre Antônio Vieira. É uma coleção de 14 volumes, com os sermões, ainda com uma grafia totalmente barroca. Enfim, não são livros fáceis de ler, mas, de novo, é legal você ver como eram os livros da época, e o Padre Antônio Vieira é um escritor maravilhoso, né? Independente da gente ser católico ou não, mas ele é um estilista da língua como poucos, assim. Então eu acho que é o livro mais velho que eu tenho na estante, mas é um livro pelo qual eu tenho muito, muito apreço também. Qual é a sua mania literária? Eu, além de escritor e tradutor, eu sou também editor de profissão. Então, acho que a profissão de editor me deformou no sentido de que eu tenho a mania literária de mentalmente ir fazendo um copydesk assim, nos livros que eu leio, mesmo em grandes autores, ou em grandes traduções que eu leio. Eu falo, aqui eu mudaria um pouquinho, aqui eu mexeria nisso, aqui eu formularia a frase de outro jeito. Então eu tenho essa mania de ficar mentalmente fazendo um copydeskzinho enquanto eu leio. E não é uma coisa necessariamente boa, porque às vezes eu gostaria de ter os olhos de um leitor comum, de alguém que não trabalha com isso, e ler os livros com essa fruição mais livre, assim, menos, digamos assim, informada de como os livros brotam e de recursos estilísticos e esse tipo de coisa. Mas, enfim, cada louco com a sua mania, né? Uma coisa puxa a outra. Bom, uma indicação de um livro de escritor independente. Na verdade, é um escritor já morto, mas que eu preciso recomendar porque eu acho que ele é muito pouco lido e é absolutamente maravilhoso. Um livro dele chamado Mina R. O nome dele é Roberto Meli Souza e é uma espécie de Guimarães Rosa vai à Segunda Guerra Mundial. Ele usa todos aqueles recursos estilísticos do regionalismo, da fase do Guimarães, digamos assim,
mas aplicado à experiência dos pracinhas na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. É um livraço. O protagonista é de um pelotão de desarmadores de minas, né? Daí o título do livro, Mina R. E o livro é sensacional, é lindo de morrer, é uma experiência literária incrível, pouco lida, e que hoje em dia é publicada pela editora Ouro sobre Azul. Então, Mina R, da editora do Roberto Melo Souza, publicado pela editora Ouro sobre Azul, seria a minha indicação. Bacana, né? Ele fala sobre a inspiração de vivências que ele teve, né? E também fala da preocupação que ele tem com o meio ambiente, que é uma preocupação de boa parte da população mundial. Além disso, ele aborda a questão do racionalismo cultural, não ser o bastante para entender o comportamento da espécie humana, já que o comportamento não evoluiu tanto quanto a razão e as questões filosóficas. É interessante ver que ele usa essa observação da natureza como o comportamento dos animais para poder entender a espécie humana. É interessante demais. Eu tô louca para acabar de ler. Eu tô com ele no meu Kindle, então aderi ao Kindle, então vou ler no formato virtual o livro do Rodrigo Lacerda. E se você quer conhecer mais sobre o Rodrigo Lacerda, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo todas as informações sobre onde encontrar o livro dele, como acompanhar as coisas que ele publica, tá bom? E além disso, o nome dos livros que ele citou aqui no decorrer desse episódio. E se você quer participar ou quer indicar alguém para participar aqui do Eu Que Fiz, você manda um e-mail aqui para o euquefiz@revoluta.com e eu terei prazer em explicar como é que é o processo de produção do programa, tá bom? E se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro do que rola aqui no Eu Que Fiz e no Portal Revoluta, tá bom? Então é isso. Como eu sempre digo, só a arte salva. Um beijo, até o próximo episódio e tchau!